Eu sou Deise Vilas Boas, professora associada de Histologia do Departamento de Biomorfologia do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Este é o canal Amo Histologia e estamos aqui com mais um vídeo, hoje tratando da famosa coloração hematoxilina e eosina. Então, você que ama histologia, com certeza já ouviu falar em HE, né, que é a sigla da hematoxilina e eosina, e nesse vídeo nós iremos conhecer um pouco da coloração hematoxilina e eosina, saber como é que ela funciona, conhecer os seus principais aspectos e utilização. Então, vamos lá? Hematoxilina e eosina, compreendendo a coloração e aprendendo a interpretar seus principais aspectos. Esse é o canal Amo Histologia. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, ajude a divulgar este conteúdo de popularização do conhecimento, popularização da ciência, para que ele chegue a outras pessoas. Então, fortaleça o canal se inscrevendo. Bom, então, antes da gente entender sobre hematoxilina e eosina, vamos entender um pouquinho o que a gente precisa colorir células e tecidos, né? Então, eu trouxe aqui como exemplo esta observação, que não é histologia, é uma observação, na verdade, de cultura celular, de cultivo celular, mostrando, inclusive, bastante coisa, né? Também não é um microscópio comum, esse microscópio que a gente está acostumado nas universidades, nas escolas e no dia a dia, né, de pesquisa, microscópio de luz comum, também não é. Mas eu trouxe esse exemplo porque ele é muito legal para a gente entender por que a gente precisa, de fato, de colorir células e tecidos para que a gente tenha uma visualização mais adequada. Então, eu queria começar falando para vocês de uma propriedade que se chama índice de refração. Então, o que acontece? Então, as estruturas, os componentes celulares e teciduais, eles possuem índices de refração muito semelhantes. Então, o que isso significa, né? Então, isso significa que quando a luz atravessa essas estruturas, esses componentes, né, então, o índice de refração, ele está relacionado com a capacidade que este meio, essa estrutura tem de modificar, né, a passagem da luz, assim, especificamente alterando a velocidade de passagem da luz nesse meio, nessa estrutura, nesse componente. Então, os componentes celulares, eles possuem índices de refração muito semelhantes. Então, quando a gente pega uma cultura celular ou um tecido fixado, como é o caso aqui do nosso ambiente da histotecnologia, e observa ao microscópio, pura e simplesmente nesse microscópio de luz comum, a gente consegue observar muito pouco, quase nada. Então, no caso das células em ambiente conjugado, né, formando tecidos e tratando de tecidos fixados, se a gente observar sem coloração, a gente vai observar o quê, no máximo? A gente vai mexer ali no nosso foco, a gente vai ver contornos celulares, né? A gente vai ver ali o brilho das hemácias, que são birrefringentes. Então, se vocês quiserem entender o que são estruturas birrefringentes, vocês também visitam o nosso conteúdo de microscopia para vocês entenderem. Então, as estruturas teciduais birrefringentes, elas tendem a brilhar um pouco ali, quando a gente mexe no foco. Então, a gente não vai conseguir ver muita coisa, né? Bom, se for um cultivo celular, a gente vai precisar de um microscópio invertido em relação à posição de oculares e objetivas, né? Então, para que a gente veja alguma coisa ali, né? Aqui, a gente tem uma particularidade que é o uso de um microscópio especial, né? Que é o microscópio de contraste de fase, que ele dá essa imagem aqui, esse contorno iluminado que vocês estão vendo aqui para essas células, né? Então, isso aqui não é um ambiente de histologia exatamente. Mas por que a gente aqui consegue ver, né, com certa nitidez, contorno, isso, né, mesmo sendo um microscópio de luz, né? A gente aqui não está falando de um microscópio eletrônico, né? Por que a gente consegue ver mesmo sem corante? Porque esse microscópio,
contraste de fase, ele é um microscópio que ele tem uma estrutura modificada, né? Então, ele modifica a passagem, ele tem objetivas especiais de fase, tem anéis também de interposição que fazem a modificação da passagem da luz, decompondo, né, fases da luz. Então, a gente tem uma fase que ela sofre um retardo em relação à fase anterior. Então, na verdade, primeiro a gente tem essa decomposição das fases da luz e elas são depois conjugadas, né, antes de passar pela ocular, e a gente tem a visualização já dessa amostra composta, né, onde essa diferença de fases luminosas ela é transformada em diferenças de intensidade de luz. Então, a gente acaba vendo aqui, né, estruturas mais densas, né, mais escuras, estruturas aqui menos densas, brilhantes. Então, isso é uma modificação estrutural do microscópio, né? A gente não estaria vendo exatamente assim se a gente estivesse visualizando em um microscópio de luz sem esse contraste de fase, né, só com as objetivas invertidas, e se a gente estivesse observando em um microscópio comum, a gente estaria vendo quase nada. Então, a gente precisa colorir os tecidos, as células, e isso é feito com corantes, isso é feito com cromógenos, né, em situações de imunohistoquímica, por exemplo, isso é feito com fluoróforos também, partículas que emitem luz fluorescente e que também permitem a sua visualização. Então, alguma estratégia a gente utiliza, isso é muito comum no ambiente de histotecnologia, né? Adicionar cor para que as amostras sejam visualizáveis. Então, eu queria aqui revelar o nosso segredo, né, que a gente tem uma cultura. Olha aqui, ó, a nossa glândula suprarrenal, que é conhecida também como adrenal. Então, aqui a gente tem as adrenais, isso aqui é um cultivo, né, de células de uma região específica das suprarrenais, aqui é a região mais de fora, do córtex, então, que serve a diversas situações de pesquisa. Então, aqui seria como a gente observaria se a gente estivesse em um ambiente de histologia aqui em pequeno aumento, né? As nossas suprarrenais. Bom, então, a gente entende a coloração como uma das principais etapas no ambiente de histotecnologia. Então, a gente aqui resumiu em 6 passos, na verdade, são muito mais passos, né? Isso aqui é uma sequência bastante resumida, existem passos entre esses passos aqui, e se você tiver mais curiosidade sobre os passos anteriores, né, e até mesmo sobre os passos que vêm depois da coloração, vocês podem visitar os nossos vídeos sobre processamento de amostras e também sobre as etapas que antecedem o processamento e que vem depois, né? São um total de 4 vídeos que tratam da parte de preparo de amostras parafinizadas para a microscopia de luz comum. Então, vocês podem conferir esses vídeos também. Então, aqui a gente tem a coloração como etapa auge, depois de a gente pegar o nosso bloquinho de parafina, né, que é uma etapa considerada permanente, no sentido de que a gente pode parar aqui, né, e armazenar. Só que antes de visualizar realmente, a gente vai precisar dessa coloração. Então, eu trouxe aqui esse exemplo, que é um exemplo de pesquisa, que compara o ambiente comum dos laboratórios de histotecnologia. De um lado, as colorações, né, onde se classifica aqui a nossa hematoxilina eosina, e de um outro lado, o que a gente chama de imunohistoquímica. Então, vamos lá. O que seriam, então, as colorações? As colorações seriam histoquímicas, né? Histo de tecido, química de química. Então, a gente tem as histoquímicas e a gente tem as imunohistoquímicas. Quando a gente fala de imunohistoquímicas, né? Imunohistoquímicas são tratadas em outros vídeos, a gente tem uma pesquisa que é mais específica, né? Embora também a gente tenha a presença de um cromógeno, aqui particularmente um cromógeno que emite a cor marrom, né? Que é a diaminobenzidina, em um ambiente onde
uma proteína, particularmente, um componente da célula em particular, objeto daquela investigação ali, de diagnóstico ou de pesquisa, no caso aqui é de pesquisa, mas podia ser também de diagnóstico, está sendo pesquisado, né? Então, quando a gente fala de coloração HE, hematoxilineosina particularmente, a gente tem um ambiente muito favorável à descrição desta amostra, né? E vocês vão entender por que a hematoxilina-eosina ela descreve tão bem, né? Muitas vezes, a gente tem um ambiente, inclusive, que permite a quantificação de eventos, né, celulares, ou da matriz extracelular também, na coloração hematoxilina e eosina, quando isso é requisitado no contexto. Então, a gente aqui compreende nesse momento a diferença de uma histoquímica para uma imunohistoquímica, né? Na imunohistoquímica, a gente tem uma ligação de alta afinidade envolvida com participação do sistema imune, né? Então, esse cromógeno, que ele vem muitas vezes ligado a uma determinada enzima, ou é um fluoróforo, no caso da imunohistoquímica por fluorescência, né? A gente tem um fluoróforo, a gente tem ali uma ligação do tipo antígeno-anticorpo ou anticorpo, anticorpo, onde um dos anticorpos participa como antígeno, e a gente tem uma pesquisa que é mais delicada, que é mais particular, né? Que é mais cara também de ser realizada, para situações específicas, tá? Então, é só para situar vocês no ambiente do que a gente está tratando hoje, que é o ambiente da histoquímica. Então, aqui a gente tem nosso bloquinho de parafina, então, produzindo os cortes, né? No caso de hematoxilina e eosina, a gente precisa de cortes em torno de 5 micras, 5 micrômetros, e aqui a gente teria já estirado na lâmina o que seria o nosso corte parafinizado ali, que é uma etapa também onde a gente pode parar, né? Com todos os cuidados comentados nos vídeos anteriores. Então, apesar de vocês estarem observando aqui manchinhas marrons, etc., então, esse corte aqui ele não foi corado ainda, né? Então, ele é um corte que precisa ser, primeiro, desparafinizado aqui, então a gente precisa remover todo esse conteúdo de parafina, a gente faz isso com xilol, a gente precisa reidratar essa amostra, né, com álcool etílico e com água em sequências específicas, a gente faz a nossa coloração e depois a gente desidrata novamente a amostra, faz a fixação do corante novamente, com a presença do xilol, a finalização, para poder, então, proteger essa lâmina já corada. E aqui a gente tem as nossas cubas de vidro com a eosina e a hematoxilina, né? A maior parte dos protocolos de hematoxilina e eosina inicia com a incubação na hematoxilina, só depois a eosina. Aqui, outras duas situações com cubas maiores, aqui mostrando a cuba de hematoxilina, que pode também ser realizada de forma manual ou de forma automatizada nos sistemas que são automatizados. Então, aqui a gente tem, depois de desidratar essa amostra e fixar o corante, né, a gente tem a cobertura com a lamínula de vidro para proteger, né, de partículas inertes e também de algum tipo de atrito essas amostras, para que elas sejam armazenadas, né, distantes da luz também, para que elas não sejam oxidadas pela presença da luz. E aqui nós temos amostras unitárias aqui coradas por HE. Para quem conhece o dia a dia dos laboratórios de histologia, já sabe que isso aqui é uma amostra corada por HE, hematoxilina e eosina, olho nu, assim como a gente está vendo na lâmina, aparece com poucos corantes, né? Então é um negócio assim que é meio que inconfundível. Então, a gente faz a montagem com bálsamo do Canadá ou em Pelan, né, é um outro meio de montagem bastante utilizado, e a gente discute as vantagens, as propriedades de cada um desses meios também em outros vídeos. Então, aqui a gente tem a nossa amostra unitária, no caso, aqui uma amostra de esôfago, né, devidamente identificada. Então, isso é muito comum a gente fazer isso no ambiente de ensino. E aqui a gente tem duas situações bem particulares, que são também... Bom, são situações aqui onde as amostras foram coradas por hematoxilina e eosina, mas aqui a gente tem uma única lâmina, 240 amostras,
muito utilizada, né, os TMAs, os Tissue Macroarrays, que são sequências assim, de amostras de diferentes pacientes, diferentes casos, muito utilizadas no ambiente de pesquisa em patologia. Aqui a gente tem uma amostra que é mais utilizada em pesquisa também científica, mas mais no ambiente de pesquisa envolvendo amostras animais, né? O TMA, amostras, geralmente amostras humanas, né? E aqui a gente tem cortes seriados. Isso também pode acontecer quando as amostras são pequenas, né? Animais pequenos, e o técnico ou a pessoa tem bastante habilidade, a gente consegue fazer uma sequência dessa e ter uma análise impecável, vamos dizer assim. Então, vamos entender um pouquinho aqui. A gente já sabe por que um tecido precisa ser, né, corado, mas vamos entender um pouquinho aqui, minimamente, particularidades, né, no sentido de a que se destinam as diferentes colorações, para que a gente possa fazer um contraponto e discutir a hematoxilina eosina. Então, aqui a gente tem a mesma uretra, né, de ratas, aqui cortado no sentido transversal, a gente tem aqui, observe que eles se parecem, né? Mas só que com 4 aspectos belíssimos, né? E bem diferentes, né? Então, os alunos costumam ficar muito encantados, né, com as diferentes colorações de histologia e realmente as colorações são encantadoras, mas eu sempre costumo dizer que muito embora sejam de fato incrivelmente belas, elas nos trazem informações que são muito precisas, né, no sentido para além do contemplativo. Então, eu trouxe aqui esse exemplo muito bonito que faz o contraponto de 4 colorações e ao que cada uma delas está destinado, começando aqui pela hematoxilina eosina, que é a coloração genérica, né? Para descrever absolutamente tudo no ensino de histologia e histopatologia, no diagnóstico em histopatologia e na pesquisa que envolve morfologia, observação e microscopia, começa por hematoxilina e eosina, né? Então, a gente costuma dizer que hematoxilina e eosina é o princípio de tudo, nesse sentido. Então, a gente tem aqui a diferenciação, a gente vai discutir já os principais aspectos, mas a gente sabe que, em geral, a hematoxilina é um corante nuclear, né, e ela tem muito essa função dentro da associação HE, e que a eosina aí, ela entra especialmente corando diversos componentes da matriz extracelular e também muito o citoplasma de muitas células, como a gente vai discutir mais adiante. Aqui o tricrômico de Masson, uma coloração muito bonita, esteticamente muito agradável e que mostra o conteúdo de fibras colágenas, as chamadas fibras colágenas, que são compostas por colágeno tipo 1, aparecem em um azul belíssimo ou verde no tricrômico de Masson, dependendo do sistema de captação da imagem ou dependendo também de como a técnica é feita, né, azul ou verde. A gente tem aqui o Picrocírios Red, que também é uma coloração que se serve muito à identificação do componente de colágeno tipo 1, inclusive que pode ser observado em microscopia especial, microscopia de polarização, mas aqui a gente tem a observação microscópio comum mesmo, onde o componente de colágeno tipo 1 aparece corado em vermelho. E aqui a gente tem uma das muitas colorações, né, que o Gomori criou, onde a gente observa, né, nesse tricrômico aqui, a presença de um componente enegrecido e um componente dourado, né, vamos dizer assim, fazendo um contraponto para diferenciar aqui o componente rico em colágeno tipo 1 do componente rico em colágeno tipo 3, vamos dizer assim, né, chamadas fibras reticulares. Então, que estão enegrecidas aqui, o componente que seria dourado, né, seria o componente de extracelular colágeno tipo 1. Bom, então, entendendo aqui do ponto de vista de uma determinada classificação dos corantes, né, eu queria começar aqui falando do que a gente chama de corante monocromático, né, que conceitualmente não é exatamente isso, porque ele não produz uma única cor necessariamente, né? A gente fala monocromático quando a gente utiliza ali naquela situação um corante que ele não é resultante de uma associação de 2 ou mais corantes, como é o caso da hematoxilina
e eosina, como é o caso dos tricrômicos, né, que fazem associação de tricrômicos 3 corantes. Então, a gente tem aqui um exemplo bastante conhecido, que é o exemplo do azul de toluidina, e que tem... o azul de toluidina tem alguns usos, mas ele tem um uso muito conhecido em histologia e histopatologia, que é para a identificação de mastócitos, né? Mastócitos são células do tecido conjuntivo, propriamente dito, são células do sistema imune que têm várias funções, né? Mas são bastante conhecidas pela sua função relacionada à resposta alérgica. Então, essas células, os mastócitos, quando interagem com a azulidina, modificam a cor do corante, que é azul, e exibem uma cor meio púrpura, né, que talvez vocês estejam conseguindo visualizar aqui. Por isso que a gente costuma dizer que não é exatamente algo monocromático, né, no sentido de que se a gente tem essa propriedade de mudar a cor do corante aqui, né, que se chama de metacromasia, então os grânulos desses mastócitos são metacromáticos, né, eles incorporam a cor do corante, mas exibem de outra. Então, a gente não tem exatamente o que a gente chama de uma coisa, de um aspecto monocromático, mas a gente fala de monocromático por ser um corante único, né? Então, aqui vocês vão encontrar por aí PAS/hematoxilina, como se fosse uma associação de corantes. Eu até botei entre aspas, porque, na verdade, a receita do PAS já incorpora a hematoxilina, vamos dizer assim, como corante de contracoloração. O que é isso, descontracorar? Esse contracorar, geralmente, depois que você faz uma determinada coloração, você quer ver o núcleo das células e ver uma estrutura geral do tecido, então você contracora com algo. A hematoxilina se serve muito a isso, né? Mas é porque esse PAS, que é uma associação do ácido periódico com o reativo de Schiff, é uma coloração que se serve a identificar polissacarídeos complexos, né? Como é o caso da membrana basal aqui, que está evidenciada. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa matriz extracelular, membrana basal, visita o nosso vídeo de epitélio de revestimento, que é onde a gente introduz esse conceito, tá? Então, presume-se que se você fizer um PAS, você vai ter que fazer a hematoxilina, né? Mas, nesse sentido, a gente fala também de uma associação de corantes. Mas olha aqui, ó, uma outra associação de corantes, que é também possível de ser feita, é menos conhecida, que é a do PAS, olha aqui novamente, né? Inclusive o PAS com a hematoxilina, tá? Nessa imagem aqui a gente está vendo os núcleos, né? Aqui dessas células, isso é atributo da incorporação de hematoxilina. Então, temos aqui o PAS com o Orange G, né? Um corante ácido, bem usado em citologia, botânica também, mas que ele tem alguns usos particulares em histologia também, menos, assim, vamos dizer, de forma isolada, mas aqui a gente encontra uma associação incrível, belíssima, em um corte de hipófise, né, a glândula endócrina, hipófise ou pituitária, que aparece corada nessa associação de PAS com orange. Isso aqui é uma hipófise anterior, né, uma região da hipófise anterior, mostrando aqui que algumas células exibem a incorporação, né, no seu citoplasma do orange G, e outras não. Ó, outras exibem o componente de mistura do PAS. E nesse caso aqui é porque essas células elas são cromatófilas e elas têm essa propriedade de incorporar, né, o corante. Células são, que secretam, né, que produzem diferentes hormônios e com características bioquímicas diferentes e, portanto, interagindo aqui de forma diferenciada com os corantes. Aqui a gente tem a situação da associação de 3, né, os famosos tricrômicos aqui, mostrando uma situação do já mencionado tricrômico de Masson, aqui mostrando o azul das fibras colágenas, né, que pode ser entendido como um azul esverdeado ou verde azulado, enfim. Aqui no caso do tricrômico de Mallory, ó, também exibindo um azul ou verde, né, azul esverdeado, enfim. E aqui o tricrômico de Gomori, que é muito conhecido por exibir esse verde brilhante aqui no seu componente também de colágeno tipo 1, né? E aqui o tricrômico de Van Gieson, né? Van Gieson também criou algumas colorações, e aqui o seu tricrômico que mostra de forma bastante característica o seu componente
de fibras de colágeno tipo 1 aqui em vermelho, que no caso um corte de pele, aqui na derme, e aqui na epiderme, na parte epitelial da pele, a gente consegue ver um aspecto muito bonito, né, amarelo citoplasmático das células também, que é um atributo desse tricrômico. Então, observem que são lindas, são incríveis essas imagens, mas cada uma com informações muito precisas de componentes celulares, das propriedades químicas, né, que esses componentes celulares trazem consigo. Do ponto de vista da classe, os corantes, né, eles são divididos genericamente em 3 classes. Então, a gente tem aqui a primeira classe, né, que a maior parte dos tricrômicos se serve, né, que é destacar os componentes fibrosos da matriz extracelular, mas não só isso, né, existem alguns tricrômicos que têm outras funções, mas muitos deles têm essa função. A gente tem os sais metálicos muito comuns, muito utilizados também, especialmente, um exemplo bem conhecido das colorações parareticulina, que contém sais de prata, e que fazem a precipitação nos tecidos. No caso aqui, essa coloração é bem conhecida para a identificação das fibras reticulares do tecido conjuntivo, e de outras localizações também, né? Mas são fibras que pertencem ao tecido conjuntivo. E aqui a gente tem o que a gente chamaria da classificação ligadas à hematoxilina e à eosina, que no caso são os corantes que diferenciam componentes ácidos e básicos das células e tecidos. E esses corantes, eles costumam descrever bem, né, de forma contrastada, a estrutura de tecidos. Então, a hematoxilina e a eosina, ela se encaixa nessa classificação. Eu digo sempre que sais ou não, né, porque, assim, claro, né, que na qualidade de corante, em geral, a gente tem o comportamento de sais, né? Então, na verdade, os corantes, em geral, eles são sais, né? Que eles exibem um comportamento de substância ácida, um comportamento de substância básica, e interagem ali, através de ligações salinas, né, eletrostáticas, com diferentes componentes dos tecidos. Mas, no caso da hematoxilina, a gente não tem um sal, né? A hematoxilina ela não é um sal. Então, eu vou discutir isso mais lá na frente. A hematoxilina mesmo, ela, claro que na mistura HE tem todo um preparo do reagente, em um determinado momento, sim, a gente vai ter um sal ali, mas a hematoxilina, por assim dizer, né, do jeito que ela é extraída da natureza, ela não é um sal, né? Mas a gente fala de forma genérica, sim, que a maior parte dos corantes são sais. O conceito de acidófilo e basófilo é um conceito fundamental no ambiente de histologia e de histopatologia, e a gente precisa entender com muita clareza o que significa acidófilo e basófilo, né? Muitas vezes isso gera um pouco de confusão, vamos dizer assim, conceitual, mas é algo, na verdade, muito simples. Então, vamos entender o conceito de acidófilo e basófilo aqui, exemplificado com uma coloração especial aqui, de associação, para a gente entender o que é acidófilo e basófilo no contexto da histologia voltada mesmo para a hematoxilina e eosina, que é a abordagem desse vídeo. Por quê? Porque toda vez que você for ler um trabalho acadêmico, que você for assistir a uma aula de histologia ou de histopatologia, muito provavelmente a informação estará sendo dada dessa forma. Estrutura acidófila, estrutura basófila. Então, é muito importante entender o que isso significa. Então, o que acontece? É o que eu já falei para vocês, né? Os corantes, muitos corantes se comportam exibindo, né, esse caráter ácido ou básico. E aqui a gente tem 2 exemplos genéricos que eu já trouxe. No caso dos corantes básicos, eu já falei do azul de toluidina, e no caso dos corantes ácidos, eu já falei do Orange G. Só para a gente entender aqui o que está por trás desses conceitos químicos, né? E aqui eu trouxe outro exemplo, o azul de metileno, ele também é utilizado de forma monocromática, né, o azul de metileno, que também é um corante básico, e a fucsina ácida, que no ambiente de histologia é bastante usada em associação de corantes, e que o nome já diz, é ácida. Para a hematoxilina e eosina, a gente tem que a hematoxilina é o corante básico e a eosina é o corante ácido, ponto, né? Então, vamos entender aqui o que significa basófilo e acidófilo simples, baseado aqui, etimologicamente, aqui, ó, sufixo filas, que se relaciona com filia, com afinidade, né? Então, a gente tem que uma estrutura chamada basófila, ela tem
filia pelo básico, né? No caso, uma estrutura basófila é a estrutura que interage, ela tem filia pelo corante básico, que no caso é a hematoxilina. Então, para a estrutura, no contexto de hematoxilina e eosina ser basófila, né? Então, a gente presume-se que ela seja ácida, né? Já que é uma interação desse tipo. Então, a gente sempre dá o exemplo do núcleo, que é um exemplo clássico de estrutura ácida, né, com conteúdo conhecido, né, de ácido desoxirribonucleico, né, o ADN, o DNA, como queiram, e também o conteúdo de ácido ribonucleico, também nuclear. Então, o núcleo da célula é uma estrutura bastante basófila, pelo seu alto teor, né, químico, vamos dizer assim, de natureza ácida, né? E nós temos, da mesma forma, as estruturas chamadas de acidófilas, que são as estruturas que têm filia, né, afinidade, pelo corante ácido, no caso, a eosina. Então, a gente tem como exemplo diversas proteínas, a gente vai discutir mais adiante, que tem a sua natureza básica, né, pelo tipo de aminoácido que está predominando na cadeia. Então, as estruturas basófilas na hematoxilina vão incorporar a cor da hematoxilina, né, que varia do azul ao roxo, e as estruturas acidófilas vão incorporar a eosina, que exibe cor que passa do vermelho ao rosa claro, né? E em algumas situações visualizado até como alaranjado, né? Mas bastante essas nuances do vermelho e do rosa forte, do rosa fraco, a eosina. Então, aqui eu vou trazer novamente aquela fotomicrografia da nossa hipófise anterior, aqui de uma região da hipófise anterior, para mostrar aquelas células, né, cromatófilas que eu falei para vocês, e para trazer esse conceito aqui da importância, né, de compreender o conceito de acidófilo e basófilo, eu trouxe aqui o que seria uma visualização, que não é exatamente a mesma amostra, mas são duas amostras da mesma região da hipófise anterior, mostrando como a gente visualizaria se a incorporação fosse feita com hematoxilina eosina, mostrando que, embora a gente tenha um certo contraste, né, a gente visualiza que, vamos dizer, com relativa clareza, o citoplasma aqui que está incorporando a eosina e o que está incorporando a hematoxilina, né, eu queria dizer duas coisas para vocês. A primeira coisa é que nem sempre isso é visualizado de cara com quem está iniciando, dando seus primeiros passos na histologia, né? E a segunda coisa que eu queria falar é que nem sempre a gente tem uma hematoxilina eosina dessa região da adenopófise com essa clareza, com essa qualidade que a gente está vendo aqui. Nem sempre essa é a realidade do dia a dia ali, né? Então, a gente realmente, nesse sentido aqui, a gente tem uma clareza menor pelo corante hematoxilina eosina em relação à associação do PAS Orange G em relação ao conteúdo dessas células, né, que, na verdade, reflete as diferenças, né, das substâncias que são produzidas aí, dos diferentes hormônios que cada uma dessas células produz, né? Então, o que seria aqui, no caso, a eosina, né, é o corante ácido aqui da mistura hematoxilina e eosina, estaria para o Orange G, no caso do PAS Orange G. Então, a gente teria aqui essa compatibilidade. Essas células aqui que exibem essa cor alaranjada no citoplasma seriam majoritariamente essas aqui que estão exibindo em rosa a incorporação pela eosina, né? Então, vamos agora aprofundar aqui a nossa discussão no universo da coloração hematoxilina e eosina. Então, isso aqui vocês, a essa altura, isso aqui já deve estar claro, né, na cabeça de vocês que estão assistindo esse vídeo, para que a gente possa prosseguir. Então, olha só que beleza, né? A gente tem aqui situações muito distintas de hematoxilina e eosina. Então, não nos interessa exatamente agora descrever o que seriam essas estruturas, mas o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês? Eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que, se a gente tem mais hematoxilina ou menos, né, aparentemente, como a gente tem aqui bastante, né, nesse trecho,
o azul arroxeado da hematoxilina em evidência, né? Aqui, por exemplo, a gente tem de forma pontual, né? Aqui a gente tem, olhando assim rapidamente, menos, né? Enfim, isso depende de onde estamos, né? Então, a gente está aqui em regiões bastante distintas, né? Do corpo, mas todas essas fotomicrografias, o que é que elas têm aqui em comum? Elas têm em comum, primeiro, o fato de terem uma excelente exibição da hematoxilina eosina, né? Então, foram procedimentos aqui muito bem desenvolvidos, muito bem realizados, e a gente tem aqui também em comum o fato de que elas são cheias de informações descritivas, né? No caso aqui, particularmente em situações de histologia, né? De condições, vamos dizer assim, fisiológicas. Bom, a hematoxilina e a eosina, ela é bastante utilizada no dia a dia do ensino. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui da nossa universidade, um da página da Histologia 2, né, que está até em reforma para ser substituído por imagens digitais e digitalizadas 100%. E aqui, um exemplo da página da disciplina de Histologia e Embriologia dos Animais Domésticos também, né, mostrando aqui o apêndice, né, o processo tifônico aqui, bovino. Assim, muito bonita aqui essa incorporação da hematoxilina aqui, né? E aqui da eosina, aqui exemplificado, no caso, uma cartilagem alina. No ambiente de histopatologia, hematoxilina e eosina, a gente costuma também dizer que ela vem antes de tudo, né? Então, aquilo, né, que aquele médico que está, ou dentista, do outro lado lá, né, analisando, lendo, e que foi laudado por um patologista bucal ou por um patologista médico, né, descrito, ele pode até ter sido, vamos dizer assim, acrescido de informações do ponto de vista microscópico, né, do diagnóstico microscópico, ele pode ser acrescido de imunohistoquímica, enfim, da própria citologia, etc. Mas, antes de tudo, né, vem a hematoxilina eosina, né? Então, a hematoxilina eosina, ela subsidia muito as decisões, né? Não, o diagnóstico e também as decisões terapêuticas, né? Especialmente em associação com a imunohistoquímica. E aqui, uma situação também de pesquisa, né? Mostrando que muitas vezes, embora a gente hoje tenha uma evolução muito grande no ambiente de patologia, inclusive com as técnicas moleculares, né? Que transcendem a utilização do microscópio, por que a hematoxilina e a eosina ela nunca perde a sua importância, né? Porque ela simplesmente fornece informações que só ela nos fornece, né? Informações muito importantes de natureza descritiva, né? Que a gente tem uma situação, vocês não precisam nesse momento compreender completamente, né? Mas a gente tem a situação aqui de pesquisa, né? Que foi tratado comparativamente em uma situação do contexto do sistema nervoso, a gente observa uma exploração de camundongos, né, que foram nocauteados aqui, para um coestimulador do sistema imune, e esses autores eles observaram o que acontecia em algumas situações, né, em algumas regiões diferentes, né, do sistema nervoso. E aqui, o que seria importante de vocês visualizarem aqui, né, para quem está ainda dando os primeiros passos? Olha aqui a diferença, né? Vendo? Aqui para aqui, né? Que seriam, vamos dizer, amostras correspondentes, né? Nos diferentes animais, né? Os que foram nocauteados, os que tiveram, né? Esse coestimulador, a expressão do gene desse coestimulador simplesmente retirada, e os que não, né? No caso aqui era uma pesquisa de camundongos diabéticos não obesos, né? Que essa sigla aqui. Então, aqui também a gente consegue ver uma diferença muito grande, né? Tá vendo aqui? Que é exibido pelo azul arroxeado da hematoxilina, como a gente consegue também ver aqui, né? Comparativamente. Então, o que um aluno que não tem nenhuma informação, nem sobre o que é NOD, nem sobre o que é B72, né? Nem sobre a própria hematoxilina eosina consegue observar aqui? Ele consegue observar que esses animais aqui que tiveram, que são os animais nocauteados, né, para o gene B72, eles têm diferenças importantes, né, em
relação, tá vendo? Aos que não foram nocauteados. Então, isso já é suficiente para mostrar a importância da hematoxilina e eosina, e nessas situações de histopatologia, a gente consegue, inclusive, quantificar, estabelecer parâmetros quantitativos de alteração, né? No caso aqui, muito de infiltração de células de sistema imune aqui, né? A alteração, a resposta inflamatória. Bom, então, começando pela hematoxilina. A hematoxilina, na verdade, ela é um corante de origem natural. Então, a hematoxilina em si, ela é originada de uma planta, né, arborescente nativa da região da América Central, e a hematoxilina, por assim dizer, né, extraída dessa planta, ela não tem nenhum poder de colorir, né? É o color amarelado não tem nenhum poder, mas o que, que a gente faz para fazer as soluções de hematoxilina, chamada, né, de hematoxilina? A gente oxida a hematoxilina para produzir o que realmente tem o potencial de colorir, que na verdade é uma substância chamada hemateína. Por isso que a receita da hematoxilina e eosina tem o óxido de mercúrio para fazer essa oxidação, né? E, por fim, a gente tem também que ter na receita a presença de um íon metálico, né? Que é justamente quem vai formar o sal, né? E aí sim a gente vai ter, né, o que a gente chama de corante enquanto sal, e a gente faz isso com íons metálicos, o mais comum nos dias a dia, inclusive no protocolo que nós utilizamos aqui no nosso laboratório, contém alumínio, né? Então a gente usa, né, no nosso caso, uma receita de um reagente onde a gente tem o alumínio como conteúdo. Então, a hematoxilina eosina, embora ela seja conhecida como corante nuclear, é muito importante que vocês entendam que essa classificação da hematoxilina como corante nuclear e a eosina como corante citoplasmático é uma classificação completamente equivocada, né? No sentido de que sim, a hematoxilina sempre vai corar o núcleo, mas não só o núcleo, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão de que por exemplo, células que têm um citoplasma rico em estruturas ácidas, como é o caso, né, dos ribossomos, elas vão exibir uma alta afinidade pela hematoxilina, inclusive no seu citoplasma. Da mesma forma, alguns componentes da matriz extracelular, né, que tem predomínio de componentes extremamente ácidos, como é o caso das glicosaminoglicanas sulfatadas, também vão incorporar a hematoxilina. Então, essa classificação, ela é insuficiente e equivocada, né? No seu sentido mais profundo. Então, aqui a gente tem uma visão muito clara de diferentes nuances da eosina, né? Então, aqui mais forte, menos forte em algumas regiões, e aqui com muita clareza, né, da incorporação da hematoxilina aqui nessa estrutura aqui do pâncreas exócrino. Bonito. Já falei para vocês aqui das nuances de cores, né, envolvidas na hematoxilina, e vocês vão ouvir falar, fiz a hematoxilina de Mayer, fiz a hematoxilina de Harris, existem outras hematoxilinas ainda, né, hematoxilina de Gil, etc. Então, mas basicamente elas são divididas no método progressivo e regressivo, e isso quer dizer basicamente o quanto de concentração da hematoxilina a gente tem ali, e se a gente precisa ou não retirar parte do corante, enfim, quanto tempo a gente deixa incorporando. Então, nos casos que a gente chama de progressivo, né, a gente costuma, das receitas em geral da hematoxilina de Mayer, a gente costuma corar só as cromatinas nucleares, né? Então, a gente chama esse método de progressivo, né? No sentido de que a gente faz essa incorporação seletiva de cromatinas nucleares, né? E, às vezes, com concentrações menores da hematoxilina. No caso dos métodos regressivos, não, a gente tem concentrações maiores e a gente cora, inclusive, componentes da matriz extracelular, né? E quando a gente faz o método regressivo, depois a gente retira a parte do corante através de uma etapa chamada diferenciação, onde a gente utiliza ou água ácida ou álcool ácido, né? São nada mais, nada menos do que misturinhas de álcool etílico ou água destilada, com uma concentração bem pequena de ácido clorídrico. Então, a gente faz essas passagens rápidas para fazer uma remoção parcial desse corante e fazer essa etapa que a gente chama de diferenciação ali.
e deixar realmente, como o nome já diz, diferenciado, né? O que é a incorporação da hematoxilina nuclear das outras regiões. Então, a hematoxilina de Harris ela é bastante comum e ela é a mais utilizada na maioria dos protocolos, tanto de hematoxilina e eosina, quanto das contracolorações envolvendo a imunohistoquímica que eu comentei lá mais atrás no vídeo. Então, aqui a gente tem o exemplo. Que coisa linda, né? Isso aqui é uma região de pericárdio de um neurônio motor, onde a gente vê, olha aqui, ó, tá vendo? Aqui é uma parte bastante importante do citoplasma desse neurônio, que é o centro trófico da célula aqui, né? Contém o núcleo e faz a síntese e a degradação das proteínas dessa célula. Então, a gente tem aqui um núcleo bastante redondo, daqui a pouco a gente discute esse aspecto do núcleo, mas eu queria chamar a atenção aqui para esse citoplasma que contém esses grumos aqui que vocês estão vendo, né, irregulares e bastante grosseiros que incorporaram hematoxilina e que, na verdade, refletem o retículo endoplasmático rugoso desenvolvido nessas células, né? Então, neurônio é uma célula que faz muita síntese proteica e, óbvio, que a gente vai discutir profundamente o neurônio lá no vídeo de tecido nervoso, né? Mas isso aqui desmistifica bastante a questão de que a hematoxilina é um corante nuclear, né? Então, isso aqui também é um aspecto bastante relacionado, né? Essa estrutura aqui que vocês estão vendo, né? Corada aqui mais fortemente pela hematoxilina é o nucleolo, né? Que é a região bastante relacionada, né? Com organização e produção ribossomal aqui, que acaba ficando incorporada ao núcleo. Então, esse nucleolo evidente é uma característica de células que são muito ativas, né, metabolicamente, que fazem muita síntese proteica, né? Então, a gente observa justamente esse conteúdo nuclear aqui de cromatina bastante descompactado, né? Esse núcleo claro aqui, que a gente chama de núcleo heterocromaticamente corado, né? Essa heterocromatina que é a cromatina descompactada. Então, isso é um aspecto muito bonito de incorporação com a hematoxilina, né? Na região citoplasmática. Olha que coisa linda aqui, de perto, tá vendo? Então, a gente tem aqui uma situação muito bonita aqui, voltando. O pâncreas exócrino, ele tem essa estrutura aqui de células que tem uma parte que incorpora na coloração de hematoxilina e eosina a hematoxilina, né? E outra parte que incorpora a eosina. Então, eu trouxe aqui também isso como exemplo, novamente, de células ricas em retículo endoplasmático rugoso para mostrar, tá vendo? Então, essa parte aqui, né, a gente chama de mais basal dessas células, ela incorporou a hematoxilina, e isso tem a ver com a riqueza também do seu retículo endoplasmático rugoso. Então, a gente vê que a histologia, ela traz essa informação que é da biologia celular, né? Através dos seus corantes, e isso é muito bonito e muito importante. Olha aqui o outro exemplo, né? O exemplo de matriz celular que eu trouxe aqui com cartilagem hialina, mais uma vez, mostrando como ela incorpora a eosina, tá vendo na mistura de HE aqui, ó? Então, aqui, nessa região, nós temos condrócitos, e aqui a gente tem uma visão mais aproximada, regiões mais intensamente coradas pela hematoxilina, tá vendo? Do que o resto dessa matriz. Ó. Que no caso aqui, a gente discutiu isso na aula de cartilagem, é a matriz territorial aqui, né? E que ela tem uma razão de ser, uma razão embriológica, né? Uma razão bioquímica que a gente discute no vídeo de cartilagem. Né? Então, é mais um exemplo, né, de que essa classificação de hematoxilina corante nuclear, ela é muito superficial, né? E aqui eu trouxe também, fiz questão de trazer para vocês uma situação da imunohistoquímica, que a gente já tratou mais lá adiante, que mostra que é muito comum na imunohistoquímica a gente utilizar a hematoxilina como corante e a gente azular, que a gente chama, né? Fazer um azulamento dessa hematoxilina, né, para facilitar a observação do cromógenozinho aqui, de aminobenzidina, no caso aqui marrom, né, a gente geralmente faz esse azulamento que é feito em água corrente mesmo, né? Bom, a eosina, ela é um corante derivado da bromofluoroceína e ela cora, na verdade, existe mais de um tipo de eosina, né? Aqui a gente está tratando
de uma eosina, da eosina amarela, né, que é a eosina utilizada na mistura de hematoxilina e eosina, e ela, quando você vê ela dentro da cuba de vidro, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, ela é meio alaranjada, fluorescente, né, justamente por causa da bromofluoresceína, mas ela cora em intensidades diferentes, né, que essas intensidades diferentes, elas têm a ver tanto com as características bioquímicas mesmo das estruturas ali, quanto no número de átomos de bromo que estão fixados lá, né? No núcleo da fluoresceína. Então, a gente tem aqui na eosina, eu trouxe aqui esse exemplo mostra aqui, aqui tecido ósseo, né? Secundário, corado, matriz extracelular também de tecido ósseo, né? Que já passou por uma série de trata esse tecido ósseo, a gente discute no vídeo de tecido ósseo, mas esse rosa clássico aqui, que a eosina apresenta, realmente é algo muito bonito e marcante, né? Aqui a gente tem, mais uma vez, trazendo aqui o exemplo do tecido ósseo, ó, em uma outra situação, e aqui, novamente, as já apresentadas fibras chamadas fibras colágenas, né, que são compostas por colágeno tipo 1, mais uma vez, né, com esse... Tem aluno que enxerga rosa, tem aluno que enxerga vermelho, enfim, mas ninguém assim, nessa fotomicrografia especificamente, o contraste está muito grande em relação aos núcleos celulares, né, que incorporaram aqui a hematoxilina. E aqui, numa situação, né, do citoplasma de células ricas em proteínas de caráter básico, né? Então, aqui a gente tem uma situação de cardiomiócito, né, de musculatura cardíaca, e aqui a gente tem uma situação de hemácias, né, que era isso que eu queria trazer para vocês aqui. Então, eu vou falar aqui um pouco do exemplo anterior. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem colágeno tipo 1. O colágeno, então, algumas proteínas, elas têm um predomínio muito grande de determinados aminoácidos que vão conferir esse caráter básico, essa proteína, né? Lisina, hidroxilisina, arginina, histidina. Então, quando esses resíduos são muito numerosos, então a gente tem proteínas com caráter básico muito pronunciado, né? Isso o colágeno tipo 1 é um exemplo dessa proteína, né? Que está presente aqui na matriz do tecido ósseo e aqui nas fibras colágenas, né? Na matriz celular do tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui também a gente tem o exemplo da mioglobina, aqui no citoplasma dessas células musculares, e aqui a gente tem o exemplo da hemoglobina, das hemácias, que também são proteínas de caráter básico incorporadas aqui no citoplasma dessas células em questão. E aqui a gente tem um exemplo também, os hepatócitos, né? Então, toda vez que a célula é muito rica em mitocôndrias, ela tende, na mistura HE também, a incorporar a cor da eosina, mesmo que seja uma célula metabolicamente bastante ativa, e que faça, inclusive, síntese proteica, ela tende a incorporar a hematoxilina através da presença elevada de mitocôndrias, pelo caráter químico, bioquímico, das enzimas mitocondriais também. E, por fim, eu queria encerrar esse vídeo falando um pouco do que a gente pode visualizar, né, a princípio, assim, em uma análise microscópio em HE, dentro do contexto da histologia. A gente vai deixar para explorar em outros vídeos essa questão da histopatologia. Então, vamos trazer aqui essa perspectiva, que ela é bem inicial, do corte longitudinal e do corte transversal, porque, diferente da anatomia, né, que trabalha ali com a peça, que tem toda uma coisa tridimensional mesmo, né, e que tem vários planos de cortes, enfim, vários nomes, na histologia, a gente trabalha basicamente com 2 planos, que são o longitudinal e o transversal aqui, que nem sempre vão estar com tanta clareza, como a gente tem aqui nesse corte de musculatura esquelética, né? Eu gosto do exemplo de músculo esquelético, porque como as células elas são muito cilíndricas, né, elas têm uma espessura muito única, fica bem fácil de ver, mostrar para o aluno que está dando seus primeiros passos na histologia, ou então para quem está querendo relembrar, né, o que significa um corte longitudinal e um corte transversal aqui, através desse trajeto das fibras musculares, né, esqueléticas. Então, na histologia, a gente
tem planos de secção que são mais enxutos em relação à anatomia, tá? Então, a gente tem, na verdade, uma visualização bidimensional, que sim, é de algo que é tridimensional, mas ali, na verdade, é algo que a gente está visualizando bidimensionalmente falando, né? Então, aqui a gente tem essa mangueirinha de jardim, aqui, poderia ser qualquer órgão tubular, mostrando, né, que, a depender de como a secção seja feita, a gente pode ter estruturas circulares, né, ou mais ovais, elípticas, tá vendo aqui em forma de 8, nessa região aqui, né? Ou até mesmo essa aqui em forma de colher. Então, isso depende do plano de corte. Então, nesse primeiro momento, é importante que a gente expanda um pouco o nosso olhar nesse sentido da análise, para que a gente tente entender o que está sendo visualizado ali do ponto de vista do plano de corte, né? O plano de visualização em histologia, ele depende de 2 fatores, né? Ele depende de como, enfim, a secção foi feita, né? Lá mesmo no início, né? Após a fixação da amostra, né? A gente tem algumas etapas, e a gente tem várias formas, né, de seccionar ou não amostras. Algumas amostras são muito pequenas, não dá para seccionar, mas as que se servem a isso, ou que precisam para serem colocadas dentro da caixinha do cassete. Então essa visualização depende disso, depende também de como essas estruturas elas se organizam tridimensionalmente ali naquele tecido, né? E depende também de como esse material ele é incluído. Então, a respeito dessas etapas, eu vou pedir a vocês que visitem também nos outros vídeos, tá? O vídeo 1, que trata do processamento de amostras parafinizadas, que vai tratar dessa parte de secção, e também a parte de inclusão, que também está contida nessa coletânea de vídeos, né? Mas que vem nos vídeos subsequentes. Então, algumas coisas a gente consegue corrigir, outras não, né? Se, por exemplo, se o material foi incluído, posicionado na hora da formação do bloco de parafina propriamente dito, se foi incluído numa posição não desejável, a gente consegue reverter, mas do ponto de vista do como o material foi cortado, né, antes dele ser processado, isso a gente não consegue, por exemplo, reverter. Então, são etapas que devem ser feitas com muita cautela. Então, aqui a gente tem um corte, o trajeto, que a gente chama de longitudinal, porque ele é justamente no longo eixo da estrutura, né? Se a gente tem uma célula que é cilíndrica, então, longitudinal, longo eixo da estrutura aqui, a célula em comprimento, e aqui o corte transversal, que justamente é o corte transverso, né? O corte que ele atravessa transversalmente a amostra. Então, é uma compreensão muito simples dentro da histologia, o que a gente chama de planos de corte e de observação. Então, aqui essa imagem também do Gartner, que é bem bonita, e que mostra, né, aqui já com a laminazinha de vidro em posição, né, é bem parecido com a imagem anterior, mas eu gosto porque ele já mostra aqui como se fosse uma amostra já estirada no vidro, né, e como isso muitas vezes golpeia a nossa vista, né, quem está começando. Olha só, esse aqui é bem interessante, né, tá vendo? E mostra como a gente consegue, a partir do corte, e também de como esse tecido é posicionado para ser cortado, que no caso é a inclusão, como isso determinam a forma como a gente é capaz de visualizar células e tecidos no contexto de histologia e histopatologia, tá? Então, era isso. Amo Histologia é um canal de popularização do conhecimento e popularização da ciência vinculado à Universidade Federal da Bahia, né? Então, os direitos autorais dessa imagem de coração já foram citados no início desse vídeo, tá? A gente fica por aqui. Espero que eu tenha contribuído com esse vídeo para a formação de vocês. Deixo aqui um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!